Sejam muito bem-vindos a esta que é mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Esta é a 7ª lição que nós vamos estudar no livro de Lucas. Nós temos estado a estudar o Evangelho, ou o relato do Evangelho escrito por Lucas, e esta vai ser então a 7ª lição em que nós vamos estar a estudar este livro. Antes de começarmos, vamos então começar com uma palavra de oração, pedir a Deus que possa dar-nos a sabedoria para este momento. Senhor Deus, nós te agradecemos muito por estarmos juntos, te agradecemos por poder fazer o uso da liberdade que tu nos dás e das tecnologias que permitiste aos homens encontrar e descobrir e criar. Pedimos a tua bênção para este momento, pedimos a tua bênção para os nossos corações, pedimos-te que nos dê espíritos humildes e corações ensináveis, ó Pai. Em nome do teu Filho Jesus, rogamos que sejas connosco e que o teu Santo Espírito nos mostre aquilo que nós precisamos aprender. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como dizíamos, nós hoje vamos começar a olhar com mais ênfase e com mais cuidado para os ensinos de Jesus a partir do início do seu ministério. Nós hoje vamos começar a olhar para o capítulo 6 de Lucas. Até aqui nós lemos sobre o anúncio do nascimento de Jesus, quer o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus. Lemos também sobre o nascimento de Jesus, sobre a adoração dos pastores e dos magos. Lemos sobre a ida de Jesus a Jerusalém para ser apresentado no templo, depois a ida de Jesus a Jerusalém mais tarde, em que ficou a conversar com os fariseus e com os doutores da lei e que depois os seus pais voltaram para Nazaré. Lemos também sobre a pregação de João Batista e agora nós vamos olhar com mais atenção para os primeiros ensinamentos de Jesus. Nós vamos começar a ler então, como eu disse, no capítulo 6, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. Vamos começar a ler no capítulo 6, no versículo 27 até ao 31, na primeira secção. Na segunda secção nós vamos olhar para os versículos 32 até 36 e depois na terceira secção os 37 e o 38. Portanto, Lucas 6, 27 a 31, 32 a 36 e 37 a 38. Ou seja, nós vamos começar a ler no versículo 27, que é a meio de um discurso ou de uma mensagem de Jesus. Mas se nós já formos olhar para trás, porque é uma das regras, podermos olhar para o texto bíblico, é olharmos e procurarmos o contexto e procurarmos perceber a quem é que o orador estava a falar, sobre que é que o orador estava a falar, para percebermos o porquê das suas palavras, neste caso as palavras de Jesus. Se nós formos olhar para o capítulo 6, desde o início, nós vamos ver 2 episódios relatados. Tem mais que 2, mas pelo menos 2. O primeiro episódio que Lucas relata é o episódio de os discípulos de Jesus estarem a colher algumas espigas de trigo para poderem alimentar-se a um sábado. E as críticas que os fariseus fizeram porque acharam que a colheita dessas espigas representava trabalho. E esse trabalho estava proibido ao abrigo da lei judaica. Porquê? Porque o sábado era um dia para descanso, um dia para repouso, um dia para adoração. Portanto, eles não podiam trabalhar. Aliás, esse é um dos mandamentos. E é a razão pela qual nós hoje, na nossa cultura ocidental, tradição e de raiz ética e legal judaico-cristã, nós temos a noção de fim de semana. Não existe a noção de fim de semana ou a noção de descanso depois de uma semana de trabalho. Não existe noutras culturas, nomeadamente nas culturas orientais, seja na cultura islâmica, seja na cultura chinesa. Não existe. Porquê? Porque esta noção de parar depois do trabalho, descansar depois do trabalho, é uma noção que nos foi trazida pelas nossas raízes judaico-cristãs. E, lá está, na lei judaica, os discípulos não poderiam trabalhar ao sábado. E por isso os fariseus condenaram os discípulos de Jesus por estarem a apanhar espigas de trigo para se poderem alimentar. Depois relata também o episódio da cura de um homem que estava na sinagoga onde Jesus entrou, um homem que tinha uma mão deficiente. E essa cura, esse milagre, foi também feito a um sábado. E também aí os fariseus condenaram Jesus porque ele estava a fazer um milagre, lá está, a trabalhar,
no dia em que ele devia estar descansado. Para eles era preferível que aquele homem continuasse com a deficiência do que ser desonrado o sábado ou ser desobedecida à lei que obrigava ao repouso ao sábado. A preocupação deles era o cumprimento estrito da lei. E isso não os deixava ver o autor da lei, nem a intenção do autor da lei. O que nós aprendemos com estes episódios é que Jesus, sendo Deus, é não só o autor da lei, como é o propósito da lei. E ele tem autoridade sobre a lei. Sobre a lei, sobre a aplicação da lei e sobre a interpretação da lei. O propósito da lei, conforme nós lemos em Gálatas 3, de versículos 23 até 25, o propósito da lei era conduzir o povo a uma relação pessoal e íntima com Deus e à fé em Jesus Cristo. No entanto, aqueles homens, aqueles fariseus, estavam tão preocupados com a lei, tão cegos com o cumprimento formal da lei, que não conseguiam chegar até Jesus, ou chegar até Deus, e pela lei chegar até à fé em Jesus. Isso era muito triste. Mas era o mundo e era a situação em que eles viviam. Depois, a partir do versículo 17, nós, e até ao versículo 26, podemos encontrar alguns versículos que também encontramos, cujo relato também é feito no Evangelho que é feito por Mateus, que é escrito por Mateus. E Mateus relata esta situação que Lucas relata no capítulo 6, Mateus relata no capítulo 5 do seu relato do Evangelho. E nós conhecemos o capítulo 5 de Mateus como o Sermão do Monte. E aquilo que Jesus está a ensinar no Sermão do Monte é relatado quer em Lucas, quer em Mateus. Então, voltando aqui a Lucas. Nos versículos desde o 17 até ao 26, Jesus faz uma série de promessas. E se formos olhar para o Sermão do Monte, há efetivamente uma série de promessas. Promessas de bênção e promessas de maldição. As promessas de bênção é quando Jesus diz bem-aventurados os que. As promessas de maldição são aquelas que encontramos quando Jesus diz mas ai daqueles que. Ou seja, há uma promessa de uma coisa boa, bem-aventurados os que, e de uma coisa má, ai dos que. Hoje nós vamos começar no versículo 27. E neste versículo 27, Lucas vai voltar à formulação da última. Vai chegar à formulação da última das bem-aventuranças. Diz assim, conforme nós lemos em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos insultarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E alegrai-vos e exultai, porque a vossa recompensa é grande no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E é aqui que nós chegamos então aos primeiros versículos do capítulo 6 de Lucas, que nós vamos ler. A partir do versículo 27. Jesus diz assim: Mas digo a vós que ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos maltratam. Ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra face. E ao que te tiver tomado a capa, deixa que te leve também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir. E ao que tomar o que não é teu, não lhe peças de volta. Como quereis que os outros vos façam, assim também fazei para com eles. Então, Lucas tinha registado os ensinos de Jesus acerca das bênçãos e dos ais, dos castigos. E ele volta aqui então à última bem-aventurança. Os ais, que nós encontramos nos versículos 24 até ao 26, não eram dirigidos aos seus discípulos. Estas palavras que encontramos antes do versículo 27 eram dirigidos a todos os outros que o seguiam, não aos seus discípulos em particular. E por isso ele diz esta frase, mas a vós que me ouvis. Ele parece que está a falar para uma multidão e depois olha em particular para aqueles que o estão a ouvir e diz, mas vocês que me ouvem, ou vocês que prestam atenção aos meus ensinos, ou vocês que querem aprender comigo, e depois continua. E continua dizendo, ou salientando, 4 atitudes que ele, como Senhor, como Mestre,
e como Deus espera de nós. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam e orai pelos que vos maltratam. 4 coisas. E que são 4 coisas extraordinárias. A primeira é, então, amar os nossos inimigos. Os nossos inimigos são, por definição, as pessoas menos amáveis da nossa vida. As pessoas que nós mais dificuldade temos em amar. Por alguma razão as consideramos como inimigos. Contrário de amigos. Para se referir ao tipo de amor que nós devemos ter para com estas pessoas, Lucas, que escreveu este Evangelho em grego, Lucas podia ter usado pelo menos 3 palavras diferentes para se referir a esse amor. Palavras que nós em português traduzimos pela mesma, amor. Podia ter utilizado a palavra eros, que é a palavra que os gregos usam, ou que em grego se usa para se referir ao amor entre o casal, o amor que nós podemos chamar erótico, e essa é a mesma raiz, não é? A raiz da palavra erótico vem precisamente de eros. Podia ter usado a palavra filéo, que é aquele amor que existe entre bons amigos, entre compinchas, entre pessoas que estão disponíveis para ajudar o outro, mesmo com o próprio sacrifício. E podia ter usado uma outra palavra, que foi aquela que efetivamente ele usou, que é a palavra ágape. A palavra ágape refere-se não apenas ao amor no sentido lato, mas a um amor sacrificial. E um amor que é imerecido por aquele que é o alvo desse amor. Basicamente é o amor que Deus tem por nós, sendo nós ainda pecadores. É este amor que é o amor de Deus, vamos dizer assim. É o amor como Deus sente. E é esse amor, é essa palavra, ágape, que Lucas usa para descrever o amor que nós devemos ter pelos nossos inimigos. O amor não merecido. Um amor que implica sacrifício do próprio, daquele que ama. É um amor que é fundamentado na identidade e no caráter de Deus. É por isso que é esse amor que nós devemos ter para com os outros. Segundo estas palavras de Jesus, os nossos inimigos devem ser alvo deste amor, porque este é o amor que nós sentimos da parte de Deus. Nós somos alvos deste amor da parte de Deus, por isso nós também partilhamos este amor para com os nossos inimigos. É interessante ver que o amor que se desenvolve nos nossos corações tem que ser manifestado nas nossas ações. Ou seja, tem que ser vivido ativamente. Aquilo que acontece interiormente tem que se mostrar exteriormente. Jesus espera também de nós outras 3 atitudes. Portanto, a primeira é amar os inimigos. A segunda é, em vez de procurar vingança, fazer o bem àqueles que nos odeiam. Amaldiçoar quem nos maldiz e orar por aqueles que nos maltratam. Basicamente, é fazer tudo o que é possível fazermos por aqueles que procuram o nosso mal. Não é por aqueles que não nos amam, é por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nos fazem mal. Eu não fazer mal a quem não me faz mal não tem nada de extraordinário. Mas eu fazer o bem e responder com amor e com carinho e com preocupação a quem me faz mal, isso é que é extraordinário. E é extraordinário porque amar os nossos inimigos não é uma coisa natural. Não é uma coisa normal. Não tem a ver com o nosso instinto natural de ser humano. É por isso que nós só podemos concluir que Deus efetivamente não nos chamou para sermos normais, mas para sermos extraordinários. Porquê? Sendo imitadores deles, nós vamos fazer coisas extraordinárias, que é, por exemplo, amar o nosso inimigo. Em vez disso, em vez de sermos normais, nós somos desafiados a confiar no Espírito Santo. E essa é a única maneira de nós podermos tornar realidade esta exortação e esta ordem de Jesus. Se não for pelo Espírito Santo, se não for na proximidade e na dependência de Deus, nós não vamos conseguir viver de acordo com estas expectativas de Jesus para nós. Nós não vamos conseguir. Nós só conseguimos fazer isto vivendo na dependência de Deus. Amando como somos amados e vivendo na nossa vida este amor verdadeiro. Nos versículos 29 até 31,
nós vemos várias ordens, como dissemos há pouco. Uma das ordens é: aquele que te bater numa face, dá também outra face. Irmãos, esta frase é muito, muito forte. Por uma razão simples. É que a noção de bater na face era um insulto, um dos mais graves insultos que se podia ter para com uma pessoa, para com outra pessoa na cultura do Médio Oriente, onde Jesus viveu. Bater alguém numa face, dar uma chapada, era dos maiores insultos. E aquilo que Jesus está a dizer é: quem te der uma face, quem te ofender tão gravemente, quem te der uma chapada, quem te bater numa face, tu não vais responder na mesma moeda, ou não deves responder na mesma moeda. Tu deves responder de maneira diferente. O propósito de dar uma chapada a alguém, de bater na face a alguém, era simples. Era contestar a honra dessa pessoa. E muitas vezes, numa defesa da honra, cometem-se várias loucuras, ou podem-se cometer loucuras, e que mais tarde nós vamos considerar loucuras. Por isso o desafio é: aquele que te der uma face, dá também a outra. Não quer dizer ser passivo. Quer dizer escolher não responder na mesma moeda. Exige não só um espírito de perdão extraordinário, como também uma paciência e uma calma e uma sabedoria extraordinárias. E Jesus vai ainda mais longe. Ele diz: aquele que tiver tirado a capa, dá-lhe também a túnica. Capa e túnica eram duas peças do vestuário das pessoas naquela altura em que Jesus estava a falar. Dos judeus. Judeus e não só. A túnica era a roupa mais interior. Aquela que ficava escondida. E a capa era aquela que era visível na interação social. Aquilo que Jesus está a dizer é: aquele que tirar o casaco, dá-lhe também a camisa. Mesmo que para isso tu fiques nu, fiques despido, fiques sem conforto, sem aquilo que é básico. Ele não está a encorajar-nos a termos um comportamento passivo. O que ele nos está a encorajar é a termos respostas compassivas. A usarmos de compaixão, de misericórdia e de perdão para com aqueles que nos fazem coisas que nós não gostamos e que nos magoam e que nos prejudicam. Tem a ver com uma escolha pessoal e consciente de fazer diferente do normal e diferente da expectativa do mundo. Agir para com essas pessoas da mesma forma que Jesus e que Deus age para connosco. Agir da mesma forma que Deus age para com elas. É isto que Jesus está a dizer. Amar os nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, abençoar aqueles que nos ofendem, é precisamente isso. É agir da mesma forma que Deus age para com eles e da mesma forma que Deus age para connosco. A mensagem de Jesus é clara. A nossa reação não deve estar centrada em nós, na nossa honra. Lá está a questão do bater na cara, na face. Mas a nossa reação deve estar centrada em Deus. Eu não reajo da mesma maneira, não pago da mesma moeda. Primeiro, porquê? Porque esta é uma ordem de Deus e eu prefiro obedecer a Deus e buscar a honra de Deus com o meu comportamento do que buscar a minha honra com algum comportamento que eu possa ter de resposta igual àquilo que me ofendeu. E porque, ao agir diferente, eu vou estar a honrar o meu Deus. É por isso que nós somos chamados a ter uma resposta compassiva. E é por isso que esta resposta é centrada em Deus e não em nós. Porque se fosse por nós reagíamos de outra maneira. Vamos então para a segunda secção do nosso texto. Vamos ler agora Lucas 6, 32 até 36. Se amarem aqueles que vos amam, que mérito há nisso? Pois os pecadores também amam quem os ama. E se fizerem o bem a quem vos faz o bem, que mérito há nisso? Os pecadores fazem o mesmo. E se emprestarem àqueles de quem esperam receber, que mérito há nisso? Os pecadores também emprestam aos pecadores para poderem receber aquilo que emprestaram. Pelo contrário,
Amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar nada em troca, e a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Ele é bondoso até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Então, nos versículos anteriores, Jesus falou sobre atos que devem caracterizar as nossas reações enquanto crentes perante os nossos inimigos. Basicamente, nós somos os pés e as mãos de Deus manifestando de uma maneira visível, tangível, o seu amor e a sua misericórdia para com o mundo que o rejeita e que o odeia. Para enfatizar este ponto, Jesus faz aqui algumas perguntas retóricas que focam o nosso motivo, ou o porquê, a razão de cada uma destas ações. Jesus concordou que é fácil amar quem nos ama. É verdade. Pronto. Mesmo aqueles que não têm Jesus como seu Senhor, são capazes de amar quem os ama. Não é? Agem desta forma. A questão é que nós, como cristãos, somos chamados a evidenciar padrões diferentes daqueles que o mundo evidencia. Ser diferente significa manifestar para com os nossos inimigos o mesmo amor que manifestamos para com aqueles que nós amamos. E aqui a coisa torna-se muito complicada. Nós devemos ser motivados por pura compaixão para com cada uma dessas pessoas que nós consideramos ou que se manifestam como nossos inimigos. Em Romanos 5,8 nós lemos que Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, se nós fomos alvos do amor de Cristo, amando-nos ao ponto de ir à cruz, morrer por nós, quando nós ainda o rejeitávamos e quando nós ainda o ofendíamos com as nossas ações, quando ainda éramos seus inimigos, então porquê é que nós achamos que podemos ter uma atitude diferente para com aqueles que nós consideramos ou com aqueles que se manifestam como nossos inimigos? Se Deus ama de forma tão incondicional essas pessoas, todas as pessoas, nós conhecemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus os ama dessa forma tão incondicional, de tal maneira, quem sou eu para não amar da mesma forma? No mundo de Lucas, e Lucas fala aqui em mérito, mas no mundo de Lucas, mérito tinha um significado de recompensa, ou seja, é o pagamento por um serviço prestado. Os seguidores de Jesus não devem esperar a recompensa por mostrarem o seu amor. Os incrédulos, aqueles que chamamos incrédulos, aqueles que não partilham dos nossos valores como cristãos, até os não cristãos sentem à vontade com o conceito de uma mão lava a outra. Ou seja, eu faço-te um favor a ti, tu fazes um favor a mim, pagamos o favor, fica tudo tratado, nada de extraordinário. Mas nós, como cristãos, temos um outro motivo, uma outra motivação. É que nós somos chamados a ser o sal da terra e a refletir a luz ao mundo. Nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. Ou seja, fazer como Cristo fez. Os nossos atos devem ser motivados por refletir ao mundo aquilo que Cristo é e mostrar ao mundo aquilo que Cristo é. Não por alguma... e os nossos atos não devem ser motivados por alguma recompensa que possamos vir a receber. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por mim, morreu por ti, mas morreu também por aqueles que gritaram que Pilatos o crucificasse. Ele morreu por aqueles soldados romanos que o aceitaram. Ele morreu por Pilatos. Ele morreu pelos ladrões que estavam ao lado dele na cruz. Até por aqueles que no templo, junto com o sumo sacerdote, os bofetearam e cuspiram na cara dele. Portanto, se Jesus ama essas pessoas dessa maneira, que legitimidade tenho eu para não amar os meus inimigos ou aqueles que de alguma forma me prejudicam da mesma forma que Jesus me ama e da mesma forma que Jesus os ama?
Essa é uma pergunta que eu tenho que responder. E a verdade é que eu não tenho nenhuma legitimidade para agir de maneira diferente. Versículo 34. Jesus desafiou os seus ouvintes a pensar de que modo eles respondiam às necessidades dos outros. Pode até parecer lógico só emprestar algum bem, seja ele dinheiro ou outro tipo de bens, àqueles que vão devolver e que vão pagar as suas dívidas. E esta atitude está de acordo com os padrões que nós encontramos lá fora, no mundo, todos os dias. Mas Jesus não nos está a desafiar a agir como age o mundo. Quando alguém dá sem esperar receber essa atitude ou essa transação, vai deixar de ser um empréstimo, torna-se numa dádiva, torna-se num ato de generosidade. Em vez de calcular os juros ou procurar maneiras de cobrar esse favor, trata-se de investir na pessoa. Trata-se de manifestar amor, de manifestar preocupação para com essa pessoa. Jesus não estava a falar aqui sobre atitudes no mercado bancário, não estava a falar aqui sobre atitudes, sobre valores, atitudes em relação a bens materiais, mas ele estava focado no coração. No coração daquele que empresta. O foco aqui não é se, quando nós precisamos de algum dinheiro e precisamos de algum empréstimo, uma das coisas que temos que provar é que nós somos bons pagadores e que não temos outras dívidas em que estejamos a ser incumpridores. Em algumas situações nós até temos que provar que não temos nenhuma dívida. Por exemplo, dívidas à Segurança Social. Para alguns empregos temos que entregar uma dívida. Para nos candidatarmos a alguns empregos temos que entregar uma declaração de não dívida à Segurança Social. Não é disso que Jesus está a falar. Jesus está aqui atento e o foco dele é o coração daquele que empresta. Não é se aquele que recebe é merecedor ou não. É o coração daquele que empresta. Aí é que está o foco de Jesus. E eu perdi-me. Os 3 verbos que Jesus usa nestes versículos, amar, fazer e emprestar, estão todos conjugados no mesmo tempo verbal. O imperativo. E quando alguém conjuga um tempo verbal no imperativo, quer dizer que está a dar uma ordem. Faça, fazei, amai, emprestem, façam, digam, vão. São tudo ordens de Jesus. Portanto, estas palavras de Jesus não refletem sugestões que nós podemos ter ou não em conta conforme a nossa vontade ou a nossa sensibilidade, mas têm a ver com ordens dadas diretamente por Jesus. Mostrar que Jesus transforma pessoas pode ser muito interessante e até apelativo quando nós mostramos o amor de Deus, o amor que pregamos de Deus enquanto cristãos, através das nossas ações, através da nossa postura. Mais do que na nossa garganta e mais do que nas nossas palavras, mostrar esse amor através da nossa atitude. É importante, nós já vimos isso, compreendermos que Jesus não estava a referir-se necessariamente a bens materiais. Também, mas não obrigatoriamente. Ele diz que espera-nos uma bênção, ou que seremos grandemente abençoados se agirmos dessa forma. Ele não nos está a dizer que se nós emprestarmos 10 vamos receber 100. Isto não é um esquema de pirâmide em que nós, ou banha da cobra, vamos dizer assim, em que nós dizemos que se tu fizeres A, recebes A mais B. O que Jesus está a dizer é que é consequência natural. E ele não está a dizer que essa consequência natural, essa bênção, será exatamente na mesma moeda ou na mesma proporção. O que ele está a dizer é que seremos grandemente abençoados se agirmos desta forma. Possivelmente, nós não sabemos se a bênção será traduzida em bens materiais. Não sabemos se essa bênção será traduzida em bênçãos na área da saúde. Não sabemos se essa bênção só será recebida na vida eterna, quando estivermos junto com ele. Mas
na verdade isso não interessa, porque não é isso que nos move. O que nos move a sermos obedientes a estas ordens não é procurarmos a resposta e a bênção e a recompensa, a tal palavra mérito que Lucas usava. O que nos move é sermos obedientes a Jesus. O que tem que nos mover é querermos honrar Jesus através da obediência às suas ordens nas nossas atitudes diárias. Caso contrário, se nós estamos a obedecer a Jesus apenas à espera da recompensa, nós estamos a ser egoístas. Nós não estamos a agir por amor. Estamos a ser egoístas. Quando um filho estuda para ter boas notas porque o pai lhe prometeu uma recompensa financeira, um aumento na mesada se ele subir as notas no final do período, ele está a trabalhar para ter aquela recompensa. Pode ter ou não, mas ele está a trabalhar para ter aquela recompensa. O que o motiva é a recompensa, porque tudo o resto já não era suficiente. Então, ele está a trabalhar para ter a recompensa. Nós, como cristãos, não esperamos a recompensa, ou não devemos esperar a recompensa. Isso é uma prenda, é uma bênção que Jesus nos dá. Então, nós como crentes sabemos o que é isto de receber bênçãos sem merecer. Nós sabemos o que é ser alvo de amor. Sabemos o que é ser alvo de misericórdia. Nós, antes de sermos cristãos, de nos chamarmos ou de nos assumirmos como cristãos, nós éramos ingratos, maus e até pecadores, nas palavras do apóstolo Paulo. E ainda assim Deus amou-nos. Jesus ordenou-nos que fôssemos misericordiosos uns para com os outros. E a palavra que Jesus usa no versículo 36 pode ser traduzida também por compassivo. E o Salmo 86, no versículo 15, diz-nos precisamente que é essa atitude que Deus tem para connosco. Deus é um Deus compassivo, tardio em irar-se, que não nos dá a justa recompensa pelos nossos erros ou pela nossa maldade. É misericordioso. E é esta atitude que Deus espera de nós cristãos. Vamos resumir. Então, resumindo a secção 2, os nossos inimigos são tão merecedores do nosso amor como nós somos merecedores do amor de Deus. E os nossos inimigos são tão merecedores do nosso amor como eles são merecedores do amor de Deus. E eu, por causa disso, eu não tenho legitimidade para não os amar da mesma forma que Deus os ama. Porque se Deus os ama da maneira que me ama a mim, porque é que eu não hei de amá-los também assim? E se Deus os ama de uma maneira tão grande, porque é que eu não os poderei amar da mesma forma? O que me move enquanto cristão não é a esperança de uma recompensa, seja financeira ou não, neste mundo ou no próximo. O que me move tem que ser o amor a Deus e o querer honrar a sua vida e honrar a sua pessoa através da obediência à sua palavra. Vamos para a terceira secção, então para o texto final do nosso conjunto de versículos que estamos a estudar hoje em Lucas 6. Então vamos para o versículo 37 e para o versículo 38 de Lucas 6, que dizem assim: Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e ser-vos-á dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. Então, estas são talvez das palavras mais conhecidas e mais repetidas de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. Ou não julgueis para não serem julgados. Mesmo os que não se intitulam como cristãos e aqueles que rejeitam os ensinamentos de Cristo, muitas vezes utilizam estas palavras e citam estas palavras para repudiar o juízo ou a opinião que os crentes cristãos fazem ou emitem sobre o estilo de vida ou atitudes ou posturas ou ações que não se enquadram nos parâmetros e nas leis de Deus. Quer isto dizer que nós não podemos ter uma opinião sobre aquilo que está a ser feito? Quer isto dizer que nós não podemos dizer se aquilo que está a ser feito é certo ou errado?
Quer isso dizer que nós não podemos dizer a alguém que a pessoa está errada? Quer isto dizer que nós não podemos dizer a alguém que aquilo que a pessoa está a fazer vai contra os ensinamentos bíblicos, vai contra os ensinamentos de Deus e que se a pessoa continuar assim está efetivamente a pecar? Não é isso que Deus está a dizer. Não é isso que Jesus está a dizer. Para sabermos o que Jesus quer dizer, nós temos que ter atenção que precisamos de estudar estas palavras exatamente no contexto em que elas foram ditas. Ou seja, do que é que Jesus estava a falar? Qual era a sua audiência? Quem é que o estava a ouvir? A quem é que ele estava a dirigir as suas palavras? Qual era o objetivo dele? O que é que ele queria que aquelas pessoas aprendessem? Então, ele estava a falar para os seus discípulos, os 12. Ele começou por dizer, nós começámos por ler no versículo 27, a vós que me ouvis. E ele estava a falar não só na generalidade, ou para a generalidade de todas as pessoas que os seguiam, que eram mais que os 12, mas ele estava a falar em especial para aqueles 12. E estava a falar-lhes sobre uma coisa muito importante. O amor e a maneira como as pessoas, como eles, enquanto seguidores e imitadores de Cristo, deviam agir para com os outros. Em especial para com aqueles que agiam com dolo e com a intenção de provocar dano e de provocar problemas aos seus seguidores. E qual era o objetivo? Ele estava a falar no contexto das bem-aventuranças, estava a tentar concretizar de maneira prática uma série de ordens e de imperativos éticos e morais na forma como os seus seguidores deviam relacionar-se com os seus semelhantes, com aqueles que os rodeavam, e em especial para com aqueles que não partilhavam nem a mesma fé, nem os mesmos valores que eles. Quando Jesus disse, não julgueis, o que ele estava a dizer aos seus discípulos não era que eles não podiam ter uma opinião, ou dar a sua opinião, ou emitir uma opinião. O que ele está a dizer é que os cristãos não tinham o direito de se julgar mais merecedores ou melhores do que os outros. Nós às vezes brincamos com estas palavras e usamos uma expressão que as crianças podem facilmente utilizar quando têm dificuldade em utilizar aqui os graus dos adjetivos. E perdoem-me aqui a brincadeira, mas o que Jesus está a dizer é que os cristãos não têm o direito de se julgar mais, melhor, bons do que os outros. Em especial, aqueles que fazem tudo o que é condenável aos olhos de Deus. Eu não tenho o direito de me julgar melhor do que aqueles que fazem aquilo que Deus condena. Eu não sou melhor do que eles só porque eu não faço aquilo que eles fazem. Certo? Eu não sou melhor que aquelas pessoas que vivem fora do cumprimento e da obediência às leis de Deus só porque eu não vivo fora da obediência e do cumprimento das leis de Deus. É muito fácil cairmos aqui numa lógica dualista. A lógica do nós e eles. Nós certos, eles errados. Nós bons, eles maus. E isso é um erro. E é sobre isso que Jesus está a falar. É porque esta lógica, nós certos, eles errados, nós daqui, eles ali, nós bons, eles maus, esta lógica faz com que nós possamos olhar para os outros com sobranceria, com arrogância. Há aqui uma atitude latente, uma atitude de humilhação ou de diminuição do outro e de exaltação do nós. E em Mateus 23:12 nós lemos as palavras do Senhor Jesus: e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Exaltar ou engrandecer será humilhado. E aquele mesmo que se humilhar será exaltado, será engrandecido. E em Mateus 7:1 e 2 nós lemos também as palavras de Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque o juízo com que se julgardes sereis julgados. E a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, aqui
a questão é colocar em prática aquilo que Jesus diz em Mateus 22, versículos 37 até 39. Muito conhecido, quando Jesus explica perfeitamente quais são os 2 maiores mandamentos. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Este é o maior e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás a pessoa que está ao teu lado da mesma maneira que te amas a ti. Preocupar-te-ás com as necessidades dos outros da mesma maneira que te preocupas com as tuas. Terás em consideração os outros como te tens a ti. É isto que Jesus está a dizer quando ele diz: não julgueis. Não fiques com a mania que és mais ou que és melhor que o outro só porque o outro não é igual a ti. O que podemos aprender com estas palavras de Jesus é que devemos ter o mesmo critério em relação aos outros que temos em relação a nós. Se nós olhamos de maneira benevolente e compassiva para com as nossas falhas e estamos até disponíveis a desvalorizar as nossas falhas e os nossos erros, o nosso pecado, nós também temos que olhar com essa mesma maneira benevolente e compassiva para com os outros e estando também disponíveis para desvalorizar as suas falhas, os seus erros e o seu pecado. Quando Jesus diz: não julgueis, ele está a dizer-nos claramente: não te ponhas a ti no papel de juiz sobre o outro e não reduzas o outro ao papel de réu. Porque, na verdade, tanto ele, o réu, como eu, juiz, sou réu. Todos nós somos réus. Nós lembramos das palavras de Paulo aos crentes que se reuniam em Roma. Na carta de Paulo aos Romanos ele escreveu, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus, estamos afastados de Deus porque todos pecamos. Portanto, estamos todos no mesmo patamar. Não há eles e nós. Há só um nós. Nós, todos, pecadores. Existe uma diferença clara, e existe, entre nós, que nos chamamos cristãos, e eles que não se chamam cristãos. A diferença não tem a ver com o mérito, não tem a ver com a qualidade, ou com o valor de cada um. A diferença tem a ver com uma outra coisa, tem a ver com a nossa relação com Deus. A diferença é que eu sou pecador como Ele é, mas eu sinto-me incomodado com o meu pecado e procuro, fico entristecido com o meu pecado e procuro que isso não aconteça. Arrependo-me, e arrepender tem a ver com dar não 360 graus, uma volta de 360 graus, mas dar uma volta de 180 graus e fazer diferente. Porque o meu comportamento está a entristecer Deus. E eles não têm ainda esse comportamento. Não têm ainda essa consciência, não têm ainda essa noção, mas podem vir a ter, se eu lhes mostrar esse amor e se eu manifestar para com eles o mesmo amor que Deus manifesta para com eles e para comigo. Jesus salvou-nos do julgamento, salvou-nos da condenação. E que legitimidade é que eu tenho para aplicar condenação a outros se eu fui salvo sem fazer nada da mesma coisa que eu os acuso a eles? Não tenho legitimidade para isso. Ainda há aqui outra coisa, é que obedecer a estes imperativos é sinal de humildade. Nós sabemos que só Deus tem o direito de julgar e de condenar. Se eu posso julgar, mas não posso condenar. Eu posso dizer à pessoa que o que estás a fazer é pecado. Porquê? Porque Deus diz que é pecado. Não é porque eu digo, é porque Deus diz que é pecado. Na Bíblia Deus diz isto é pecado, isto está fora da minha lei, então eu posso dizer isso à pessoa, mas eu não posso condenar a pessoa. Eu não vou mandar ninguém para o inferno. Eu não vou mandar ninguém para a perdição. Tal como não posso salvar ninguém. Só Deus pode salvar e só Deus pode condenar. Eu querer condenar alguém quer dizer que eu estou a usurpar o lugar que é única e exclusivamente de Deus. Eu posso ter uma opinião. Eu posso dar a minha opinião. Eu posso expressar aquilo que a Bíblia diz. Mas eu não posso condenar ninguém.
Não posso querer condenar ninguém. Só Deus pode fazer isso. Se eu quero condenar alguém, se eu quero julgar alguém, eu vou estar a usurpar o lugar que é exclusivamente de Deus. Quando chegamos ao versículo 38, nós lemos: Dai e ser-vos-á dado. Recebereis uma boa medida, cheia, generosa e transbordante, pois sereis medidos com a mesma medida com que medis. É fácil nós lermos estas palavras com o filtro, com as lentes dos bens materiais. Mas, mais uma vez, vamos olhar para o contexto. Vamos ver o que é que Jesus está a falar e do que é que ele está a falar. É verdade que ele falou em emprestar, sem receber ou sem esperar nada em troca. Mas o que ele está a falar, o ensino principal, o foco de Jesus, tem a ver com amor, com compaixão, com benignidade. É sobre isso que ele está a falar, na atitude para com aqueles que não agem e assim para connosco. As palavras de Jesus aplicam-se em ambas as realidades, mas o foco dele é a compaixão, a benignidade e o amor. E o que ele está a dizer é que, na medida em que nós usarmos de compaixão, de benignidade e de amor para com os outros, nós vamos receber também essa compaixão, essa benignidade e esse amor. Não se trata aqui de uma questão ou de uma receita de sucesso, de prosperidade financeira. Dás isto para receber ainda mais aquilo. Isso seria egoísmo. Tem a ver com agirmos da mesma forma que Deus age para connosco. Com compaixão, com amor e com benignidade. E se nós dizemos que somos cristãos, diz-nos o texto bíblico que que a primeira vez que alguém foi chamado cristão foi quase como um insulto. Queria dizer, os cristãos eram os pequenos cristos, os imitadores de Cristo. Na verdade não era nenhum insulto, até era um elogio, não é? Mas se nós dizemos que somos cristãos, nós temos a dizer que queremos ser imitadores de Cristo. E Cristo age connosco, para connosco, com amor, dignidade e compaixão. E é assim que eu tenho que imitar Cristo ao agir para com os outros. Vamos resumir então? Eu não posso julgar, e nós não nos devemos julgar melhores do que os outros, cristãos ou não cristãos, apenas porque eles pecam de maneira diferente de mim. Ou porque não se arrependem da mesma maneira que eu me arrependo. Amor, compaixão e benignidade têm que ser as marcas do cristão no trato para com outros cristãos e também para com o próximo, seja ele cristão ou não. E as medidas e os critérios e o rigor com que nós medirmos ou julgarmos os outros, assim seremos nós também medidos e julgados. Parece uma verdade óbvia, nós chamamos as tais verdades de Lapalice, são aquelas verdades que nem sequer precisavam de ser explicadas porque são tão óbvias, mas parece que ainda assim nós nos esquecemos delas. Por isso, concretizando tudo aquilo que nós aprendemos hoje nestes versículos de Lucas 6, nós aprendemos três coisas que nos devem reger para a nossa vida como cristãos. A primeira é que, independentemente das pessoas serem nossos amigos ou inimigos, serem cristãos ou não cristãos, nós devemos agir da mesma forma para com todos. E devemos agir com essas pessoas, inclusive para com os nossos inimigos, aqueles que nos causam dano, da mesma forma que Deus age para connosco, orando por eles, procurando o seu bem, abençoando-os, sendo benignos para com eles, procurando suprir as suas necessidades. Da mesma forma que Deus age para connosco e agiu quando nós ainda éramos pecadores, nas palavras de Paulo, nós somos desafiados a agir da mesma forma para com eles. Em segundo lugar, se eu digo que sou imitador de Cristo, eu não tenho legitimidade para dizer isto eu imito, aquilo não imito. Eu vou imitar Jesus nesta parte, mas não imito Jesus naquela parte. Jesus amou a todos. Da mesma forma, ao ponto de morrer por todos na cruz. E é assim que eu tenho que amar também. Amor, compaixão e benignidade são as marcas do cristão, são as marcas de Deus, aliás, na maneira como Ele se relaciona comigo. E é isso que eu tenho que mostrar também quando me relaciono com outras pessoas. Não é fácil. Implica muito de negação da nossa vontade, muito de negação da nossa
natureza, e por isso nós dizíamos há pouco que é importantíssimo que nós estejamos próximos e dependentes de Deus para conseguirmos cumprir estas ordens. E é importante nós lembrarmos que isto não são sugestões, são ordens de Deus. E cada vez que nós não fazemos isto, nós estamos a ser desobedientes a Deus. Cada vez que nós não amamos os nossos inimigos, cada vez que nós não oramos pelos nossos inimigos, cada vez que nós não somos benignos para com os nossos inimigos, escolhendo contrariar a nossa natureza, nós estamos a ser desobedientes a Deus. Sim, nós cristãos, que achamos que nós somos os bons e eles são os maus, nós estamos a ser desobedientes a Deus cada vez que nós não procuramos o bem deles. Por isso, o desafio para nós é amar, como diz a música, amar como Deus amou. Amar como Jesus amou. Pôr em prática aquilo que recebemos de Deus e passar aos outros. Quando nós falamos em passar aos outros aquilo que recebemos de Deus, não é só passar aos outros a mensagem do Evangelho. É também o amor que recebemos. Se só passarmos a mensagem, aquilo que Deus diz, mas não fizermos aquilo que Deus fez, a nossa mensagem está a ser coxa. Somos chamados e desafiados a passar a mensagem e a fazer a mesma coisa que Deus fez para connosco. Se é fácil, não é. Implica muito negarmos a nós mesmos. Implica muita sabedoria e muita proximidade de Deus. Por isso o apóstolo Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá deliberadamente e em abundância. Vamos pedir a Deus sabedoria. Todos nós temos pessoas que se enquadram neste grupo que Jesus chamou de os nossos inimigos. Pessoas que não gostam de nós por qualquer motivo, ou que nós ofendemos, ou que nós já magoamos. E que muitas vezes fazem coisas que nos magoam, que nos ofendem. Vamos orar por essas pessoas? Não é fácil. Mas é aquilo que Deus manda fazer. Não está aberta a discussão. É aquilo que Deus manda fazer. Por isso eu oro para que Deus me dê sabedoria e para que Deus te dê sabedoria para que possas pôr em prática estas ordens. Porque se tu obedeceres a todas as outras, as ordens de Jesus, e não obedeceres a estas, se eu não obedecer a estas também, eu estou a pecar. E pecar quer dizer não honrar a Deus com a minha vida. E eu não quero isso. E eu oro para que Deus me dê sabedoria, para que eu possa ser obediente em tudo o resto e consiga também ser obediente nesta parte. Que Deus me abençoe e que Deus te abençoe a ti também.